Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Aqui é o missionário Cleiton Santos, que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, hoje vamos falar de um assunto que, digamos que é polêmico. Vai ter muita gente que não vai entender esse vídeo, vai dar dislike, vai comentar um monte de bobagem aqui embaixo, mas alguém precisa vir aqui e passar a verdade sobre esse assunto, até porque tem muita gente sendo enganada por aí, não é? E a palavra de Deus, ela esclarece. Nós vamos aqui comentar à luz da palavra de Deus. Eu tenho aqui 3 coisas para falar para você, então fique até o final, receba aí todo o conteúdo, tá bom? Porque o ponto de número 3, meu irmão, é imperdível. Fique até o final, receba todo o conteúdo, tá bom? Muito bem, mas se você é novo por aqui, quero já convidar você a fazer parte da família. Se inscreva, clica aqui nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, tá bom? Clica aí, em seguida vai aparecer um sininho, você clica nele e depois deixa o like. E se você gostaria que esse vídeo chegasse para mais pessoas, que essa verdade chegasse para mais pessoas, deixa aqui agora o seu like, tá bom? Clica aqui, assim o YouTube detecta que é um vídeo relevante e a plataforma manda para frente, dispara aí para todo mundo, tá bom? Deixa aqui nos comentários uma frase, a sua colocação sobre esse assunto, deixa aqui embaixo a paz do Senhor, enfim, deixa o comentário aí, isso ajuda demais o vídeo ser alavancado, tá bom? Muito bem, irmãos, em muitas denominações por aí, nós vemos uma chuva de propósitos, né? Ou seja, é propósito de tudo enquanto é tipo, né? O pessoal tem muita criatividade para criar propósito. Repito, esse vídeo vai desagradar muita gente, mas eu não estou aqui dando a minha opinião, tá bom? Nós estamos aqui falando à luz da palavra de Deus, então ouça tudo. Propósitos, irmãos, para fiéis tomarem posse de chave ungida, rosa ungida, não é? Tem campanhas em torno da rosa ungida, é entregue para os fiéis, e uma vez a pessoa levando aquela rosa ungida para casa, muitos são aconselhados pela igreja, né, a molhar a rosa ungida numa água e jogar em cima da cama para o casamento ficar uma bênção, pegar aquela rosa ungida e colocar na água, molhar ela, na água que o marido vai beber, ou seja, é muita coisa, meu irmão, é tijolinho ungido, é tanta coisa ungida que se entregam por aí, tantas campanhas que muita gente vai, né? Os templos que fazem isso normalmente são lotados direto, e na grande maioria das vezes, para a pessoa pegar um objeto desse ungido, tem que pagar. Ou seja, muitas denominações não dizem que estão vendendo, mas para você tomar posse daquele objeto, daquela caneta ungida, da rosa ungida, você tem que pagar, e normalmente é caro. Ou seja, a promessa você faz parte dessa campanha, você faz parte aqui desse movimento e você vai alcançar o seu milagre, você vai alcançar a sua bênção, você vai conseguir o seu carro do ano, a sua casa de frente para a praia, e muita gente fica iludido em cima disso e muitos templos por aí ficam lotados. Ou seja, agora a pergunta isso é bíblico? Isso bate com a palavra de Deus? Jesus fez isso? A igreja primitiva fazia isso bem lá no início? Nós temos respaldo na palavra de Deus para esse tipo de prática na atualidade? E esse é o primeiro ponto desse vídeo. Isso tem base bíblica? É o primeiro ponto, é o começo aqui desse vídeo, é uma pergunta. Deixa aqui nos comentários. Irmãos, nós não temos nenhuma base na palavra de Deus. Quem faz isso pode se sustentar em qualquer coisa, menos na palavra de Deus. E normalmente alguém, quando levanta uma campanha dessa, né, diz o seguinte: Deus me revelou. Aí a gente vai para as escrituras sagradas, para a palavra de Deus, e não tem nada disso. Ou seja, muitos pegam versículos isolados de textos da Bíblia mesmo, né, para criar uma campanha e dizem o seguinte: não, nós estamos fazendo isso aqui com base bíblica. Ou seja, tá aqui o versículo. Meu irmão, versículo isolado não pode ser usado para fundamentar doutrina, para fundamentar crenças, criação de propósitos como este, não pode. Ou seja, é totalmente antibíblico. E se você faz parte disso, você que está aqui me assistindo nesse vídeo, eu te faço uma pergunta: onde foi que Jesus ensinou isso? Onde foi que você viu isso na Bíblia? Quando a gente olha para a história da igreja primitiva, se você ler todo o livro de Atos, você não vai ver em lugar nenhum a igreja fazendo isso, a igreja criando esse tipo de coisa para conseguir milagre. Onde que se vê isso na palavra de Deus, meu irmão? É uma prática totalmente
totalmente antibíblica. Deus não tá nesse negócio. E pior, irmãos, muita gente que faz parte disso nunca parou para analisar se isso tem base nas escrituras sagradas. Na verdade, tem muita gente por aí que tem medo de analisar. Ou seja, eu não posso julgar porque vai que é uma coisa de Deus. E se eu julgar, eu tô pecando. Ou seja, isso tá com uma fachada de que é espiritual, tá com uma fachada de que é de Deus. Então, eu só devo mesmo fazer parte, entrar, afinal de contas eu vou sair ganhando. Meu irmão, não tem essa visão. A Bíblia Sagrada nos ensina a avaliar as coisas para ver se é de Deus. Veja o que diz em 1 Coríntios 14 e 29. Muita gente também não tem coragem de julgar se uma profecia é de Deus ou se não é. Mas veja o que é que nos diz aqui em 1 Coríntios 14 e 29. Está escrito assim: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ou seja, os outros devem julgar se isso é de Deus ou não é de Deus. Ou seja, ainda que alguém venha estar profetizando na maior alegria do mundo, falando em línguas, chorando, pulando, mas mesmo assim a gente tem que avaliar se isso é de Deus ou não é de Deus. E em relação às pregações, do mesmo jeito, meu irmão, não ouça pregações sem avaliar se isso está de acordo com a palavra de Deus. E isso nós aprendemos com os irmãos bereanos. Os bereanos, tudo que eles ouviam, eles iam para as escrituras analisar se isso estava certo ou se não estava certo. E a mesma coisa precisamos fazer hoje em dia, visto que está nascendo o falso profeta, meu irmão. É por cima do zonzoto, como a gente diz aqui no Maranhão. É por cima do zonzoto. É falso profeta em toda a esquina. Então, principalmente agora, com o aumento dos falsos profetas, precisamos aprender a analisar. Amém? Atos 17 e versículo 11 nos diz assim: a santa, poderosa e infalível palavra de Deus. Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Ou seja, tudo que esses irmãos aqui recebiam, claro, se eles vivessem hoje em dia, não é? Se eles assistissem uma pregação no YouTube, um vídeo no YouTube, se eles participassem de um culto e se o pregador chegou de longe para pregar, tudo que eles ouvissem, eles iam para as escrituras analisar se isso estava certo ou não estava certo. E hoje em dia por aí a gente vê templos lotados de crente fazendo parte de cada propósito velho paia, meu irmão. Cada propósito velho paia, crente fazendo parte com a bíbliazinha na mão, mas não lê, não é? E fazendo parte de cada coisa que, se você lê a Bíblia, você sabe que está errado. Talvez você esteja aí do outro lado, talvez tenha alguém aí pensando o seguinte: não, mas isso é de Deus. E os milagres que acontecem, já vamos falar dessa questão, tá bom? Tem muito crente que não lê a Bíblia e aceita tudo. Então essa é a primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo. Veja se tem base na Bíblia. E o segundo ponto, isso é feito para chamar a atenção do povo. Irmãos, aqui nós temos uma grande verdade sobre esses propósitos sem pé e sem cabeça que muitos criam por aí para chamar a atenção do povo mesmo. Essa é a verdade. Ou seja, se alguém fizer uma campanha de oração e colocar lá fora dizendo o seguinte: venha participar de nossa campanha de oração. Estamos orando todos os dias, clamando a Deus, para Deus fazer maravilhas. Ou seja, se alguém fizer isso, não vai dar quase ninguém no culto, porque o povo não quer orar. Muita gente não quer orar. Mas se colocar uma placa lá fora: venha tomar posse da sua rosa ungida, venha tomar posse da sua caneta. Você recebe a caneta e com essa mesma caneta você vai assinar lá o documento do seu carro, da sua casa. Ou seja, vai chover de gente. O povão quer isso, infelizmente. Ou seja, esse é um grande motivo pelo qual muitos por aí, em muitas denominações, cria esse tipo de propósito, cria esse tipo de campanha para chamar atenção mesmo. Ou seja, isso chama atenção. E muita gente que quer conseguir as coisas fáceis, vai. Muita gente que tem uma imagem deturpada do que é o evangelho, do que é a palavra de Deus, vai fazer parte, abraça, tira todo o dinheiro que tem no bolso e dá para receber
lá o objeto ungido, achando que isso é um negócio de Deus. E quando a gente vai para a Bíblia não fala disso. É criação humana. Por que não fazem uma campanha de oração e convidam o povo para orar? Se Deus quiser, ele faz o milagre. Se alguém quer alcançar as bênçãos de Deus, o caminho é a oração. Sempre foi assim e é isso que a palavra ensina. Nós temos, por exemplo, lá em Atos capítulo 12, você vai ver que Pedro estava preso, mas a igreja se reuniu para orar. Todo mundo ali se reuniu para orar e Deus fez o milagre e botou Pedro para o lado de fora. Glória a Deus. Atos 12:5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É isso que se deve fazer. Se reunir para orar, porque quem pede, essa pessoa vai receber. Quem bate, a porta vai abrir para ela, não é? É isso que a palavra nos ensina. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Ou seja, meu irmão e minha irmã, a Bíblia Sagrada não ensina ninguém ficar fazendo reunião para enricar. Vamos se reunir aqui em busca do carro, em busca do dinheiro, em busca disso. Não, esse não é o evangelho de Jesus. É um evangelho pirata, tá bom? É um evangelho pirateado, que não é o evangelho de Jesus. Mas se tem alguém necessitando de uma bênção de Deus, de um milagre, de uma cura, o caminho é a oração. Amém? Eu faço parte de uma igreja que se reúne para orar. Agora mesmo estamos em uma campanha de oração. Eu faço parte de uma igreja que ora para tomar posse das bênçãos de Deus e, antes de tudo, para ter comunhão com Deus, porque é para isso que serve a oração. Mas ficar fazendo campanha, prometendo dinheiro ao povo, prometendo riqueza para o povo, prometendo tudo enquanto é de coisa por aí, esse não é o evangelho de Jesus, tá bom? Ok, vamos para o terceiro ponto de nosso vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui e recebido aí toda a palavra. E os milagres que acontecem, eles fazem as campanhas e dá certo mesmo, ou seja, faz campanha para enricar e muita gente fica rica, dá testemunho, troca de carro, compra apartamento, ou seja, muda de vida financeiramente. E aí, como se explica isso? Porque se os milagres estão acontecendo, Deus está ali, não é? Essa é uma ideia furada, errada que muita gente tem, em achar que se está acontecendo um milagre é porque é de Deus. Meu irmão, abra os seus olhos. Se alguém prega e acontece milagre, não quer dizer que essa pessoa está bem com Deus, não. Olha, tem muita gente por aí que o ministério dela é cheio de milagre, né? Milagre entre aspas. É gente enricando, gente levantando a cadeira de roda, mas muitas dessas não vão entrar na glória. Sabe por quê? Porque o professor Jesus de Nazaré falou algo muito interessante acerca disso. Está em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Todo crente que gosta de participar desse tipo de coisa deveria ler essa palavra e refletir, tá bom? Porque se está acontecendo um milagre, não quer dizer que é de Deus. Veja o que está escrito em Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha como não era o ministério dessa pessoa aqui, ó. Profetizava, expulsava demônio, fazia maravilhas, acontecia tudo isso, mas lá naquele dia a Bíblia diz, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, porque Jesus só conhece quem é a ovelha dele. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, o diabo é malandro. Ele usa gente por aí para fazer falsos sinais. Falsos sinais com o objetivo de manter o povo ali. Porque o diabo sabe que o homem, ele é muito seduzido por aquilo que ele vê, não é? Ou seja, se ele tá vendo milagre, ele vai ficar ali. Se ele tá vendo o povo enricando, embora não fique rico, mas ele tá ali. Se ele tá vendo gente recebendo vários milagres aí, entre aspas, ele vai ficar ali. Então o diabo tem usado isso para enganar muita gente e arrebanhar muita gente. Essa é uma estratégia do nosso adversário, manter pessoas dentro de templos enganando. Irmãos, não é todo mundo, tem muita gente de Deus pregando o evangelho, fazendo a obra, pregando a palavra de Deus mesmo, que chova, que faça verão, não se engane, tá bom? Tem muita gente de Deus pregando e fazendo a obra e a gente deve ouvir, deve fazer parte porque é uma coisa de Deus.
mas também tem muita gente sendo instrumento do diabo só para enganar, só para manter a pessoa ali ouvindo aquele falso evangelho, e a pessoa pensa que está salva, pensa que está ganha, mas quando partir dessa para a eternidade, muitos vão ter a triste surpresa de saber que estavam apenas sendo enganados. Não foi para isso que Jesus morreu. Esse não foi o evangelho que ele veio pregar. Amém? Se afaste desse evangelho mentiroso e pirata. Eu não vou dizer Paraguai porque é uma ofensa aos irmãos lá do Paraguai, ao pessoal do Paraguai, tá bom? Ou seja, virou sinônimo de coisa pirata, né? O Paraguai, mas não é isso. Eu vou usar a expressão pirata. Não ouça esse evangelho pirata. Ah, missionário, quer dizer que o diabo pode fazer isso tudo? Pois eu não sabia. Meu irmão, veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros, preste atenção, os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. É isso que a palavra está dizendo. O diabo, sim, ele tem esse poder para enganar, para manipular, para maquiar tudo, para levar o homem para a perdição. Então o diabo tem poder para enganar e para fazer falsos sinais. Preste atenção, em Êxodo capítulo 7, se você ler, você vai ver que Moisés foi até Faraó, e quando Moisés chegou lá, Moisés jogou o cajado dele no chão, e o cajado se transformou numa serpente, né? Aí quando acontece esse sinal de Deus, o cajado de Moisés se transforma em uma serpente, aí Faraó chamou os sábios dele, e quando os sábios de Faraó chegaram, eles jogaram os cajados dele no chão também, e se transformaram em serpentes. Porém, a serpente de Moisés engoliu ali a serpente ali dos sábios, né? Então, meus irmãos, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Tome muito cuidado para não ser enganado, principalmente agora nesse tempo. Jesus está voltando, amém? Fique na palavra de Deus, tenha a Bíblia como base da sua vida e congregue em um local que se prega a palavra de Deus, tá bom? Não vá nessa também de achar que todas as denominações estão corrompidas. Negativo, tem muita gente de Deus por aí fazendo a obra e a gente deve fazer parte para a glória de Deus, amém? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje, no nome de Jesus. Eu espero que todo mundo tenha entendido, porque eu entendo porque que eu trouxe esse vídeo, porque eu acredito que tem gente que precisa ouvir a verdade e parar de ser enganado, tá bom? Que nosso canal já é grande, atinge várias pessoas, chega para muitas pessoas aqui o nosso conteúdo. Então se você está sendo enganado por aí, está fazendo parte, achando que é uma coisa de Deus, não faça parte, não creia, tome muito cuidado, porque você é alguém que precisa se manter na presença de Deus e não deixa nada roubar a tua coroa, tá bom? Tô deixando aqui na descrição para vocês aqui 3 igrejas que você precisa fugir. Assista esse vídeo, muito importante, tá bom? Continue aqui nesse assunto ou clique aqui na tela, o vídeo de cima é para membro e de baixo é para todo mundo, tá certo? Até amanhã às 18 horas e que Deus nos abençoe sempre. A paz do Senhor, Jesus de Nazaré.